Jeremias, capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça, e não perdoes a seus jovens. Destruir a todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a tua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Então aqui nós temos mais um capítulo sobre o julgamento de Babilônia. A profecia afirma que o Senhor destruirá por completo a Babilônia para livrar o seu povo da opressão. Nos últimos dias da presente era, Cristo destruirá por completo o sistema mundano vigente, simbolicamente chamado a Grande Babilônia, com todos os seus pecados. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, então, está escrito que depois dessas coisas, o poder da terra será iluminado pela glória de Deus e terá um grande clamor. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. E o Senhor chamou de a grande prostituta. No capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostra-te a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. E Deus clama seu povo a fugir da Babilônia antes da sua destruição final. É o que o Deus fala hoje comigo, com você. Fugir, sair da roda dos escarnecedores, aquietai-vos, peça perdão pelos seus pecados. Então Deus, ele exorta todo cristão a saírem do meio da Babilônia dos últimos tempos, que é esse sistema mundial ímpio, corrupto, aonde a verdade é tida como mentira e a mentira está sendo colocada como verdade, aos governantes corruptos,
Para Deus, Ele nos exorta para não participarmos dos pecados. Fujam, porque se você participar do pecado, você vai provar da taça da ira de Deus e você estará caindo em juízo. Então, que você, que cada um que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se afaste das pessoas mentirosas, dos escarnecedores, dos prostitutos, das prostitutas, que se afaste, que devemos orar, que devemos cuidar da nossa alma, preservar a nossa alma, devemos nos separar espiritualmente, porque no tempo da vingança do Senhor é tempo, então devemos viver em santificação, em separação. Deus nos adverte aí no versículo 7 de Jeremias 51. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Se você parar, começar a observar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você vai ver que o povo está enlouquecido. Eles perderam o temor de Deus. No versículo 8. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela. Tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Em Mateus diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então vamos nos afastar, vamos ficar no nosso quarto, que Jesus diz para nós orarmos no nosso quarto. Hoje em dia orar no monte está muito perigoso, porque ali tem muitas coisas maus, muitos homens com coração mau e maus intencionados. Então devemos orar, clamar, jejuar, buscar nos santificar, estarmos lendo a Bíblia no nosso quarto, clamando ao Senhor em todo o tempo. Versículo 11. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinela e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Então os medos, aliados aos persas, destruíram a Babilônia no ano antes de Cristo, 539 antes de Cristo. Ó, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente
Te encherei de homens, como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência, envergonhou-se todos os ourives de imagens de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são a obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo de sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavalheiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para os fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela e convocai sobre ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Então aqui o povo de Ararate foi dominado pelos medos no século 6 a.C. Tomaram parte com os medos na derrocada da Babilônia. Versículo 27. Arvorarei um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, e santificai as nações contra ela, e invocai contra ela os reinos do Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão e agitado. Versículo 28. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor
será firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação, sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os vaus, então ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficarão assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou, encheu seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e à minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a morada de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que plantarei a tua casa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Então o tempo da cega lhe dirá, esse tempo da cega, a Babilônia tinha semeado semente de crueldade, de idolatria, de imoralidade. Agora chegou o tempo da ceifa, do julgamento divino. Devemos lembrar-nos de que os pecados são como sementes que produzirão um grande e terrível dia da colheita. Devemos pedir perdão ao nosso Deus pelos nossos pecados, nos arrependermos, porque aquele que pede, aquele que confessa e deixa os pecados, receberão a misericórdia do Senhor. Portanto, não devemos errar. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então não devemos escarnecer de Deus. E ultimamente, queridos amados e amadas irmãs, está acontecendo isso. Os homens estão voltando as costas para Deus, estão cuspindo, vilipendiando, estão humilhando o nome do Senhor, estão escarnecendo de Deus. E eles irão receber a ira de Deus. Versículo 41. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre a Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu.
Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais congregarão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saia do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma. Por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Então você vê aqui, haverá dominador contra dominador, os corruptos, aqueles que se acham dono da verdade e que na verdade eles estão mentindo, estão corrompendo, porque por causa do poder, cada um quer ter o seu quinhão, quer alimentar o seu ventre. Então, cada um governante e outro governante, um traindo o outro para que o outro tenha mais e mais e mais. E aí eles vão se tornar um contra o outro, cada um que quer dominar. Portanto, no versículo 47, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto nele há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre a terra, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói a Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, as suas ondas bramirão como muitas águas, e ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre a Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitões, e os seus magistrados, os seus valentes, e dominarão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e cansar-se-ão. Então nós podemos observar que os exilados escaparam dos perigos da queda da Babilônia. Deviam agora cuidar da sua volta a Jerusalém e servirem ao Senhor. Versículo 59. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Azeraias, filho de Nerias, filho de Maceias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no ano 4º do seu reinado. E Seraias era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraias: em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornariam em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás ao meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Leia a Bíblia, contemple a Bíblia, estude a Bíblia. Se você não sabe ler, busque um professor, busque uma pessoa que tem um entendimento maior, mas busque a pessoa certa. Busque o seu pastor, o seu padre, busque estar congregando para que você possa aprender a palavra do Senhor. Bom dia a todos.